Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo este episódio. Esse aqui é o Colheita, Educação e Partilha, um podcast sobre educação decolonial. Eu sou a Bruna, sou pedagoga e estou aqui pra gente bater um papo. E hoje o tema vai ser bullying, sim, porque é um tema super importante que a gente vira e mexe fala na escola, que a gente reconhece no dia a dia e que tem tudo a ver com racismo, com antirracismo, mas para além de todas essas coisas, é importante a gente pensar em estratégias para conseguir solucionar, para conseguir caminhar cada vez mais distante do bullying, mais próximo de uma comunidade forte, né? Então, tô aqui trazendo para vocês uma base, uma estratégia com 2 pilares fundamentais para ajudar a gente a pensar sobre essa dinâmica. Por quê? Porque, vamos lá, né? Estamos propondo aqui uma dinâmica pedagógica, uma dinâmica comunitária, uma dinâmica... Enfim, estamos propondo uma dinâmica de convivência todos os dias na escola, né? E lembrando que, inclusive, os dias que as crianças e os professores e toda a equipe que tá na escola, né? Até os funcionários da limpeza, o pessoal da secretaria... O dia que não tem escola também é um dia que se relaciona com a dinâmica da escola, né? O dia da folga, o dia da lição de casa, e tudo isso tem a ver, essa convivência, né? Quando a gente dá conta de todo esse período, quando a gente leva em conta todas essas questões, todas essas facetas de ser humano, de ser comunidade, fica mais fácil da gente conseguir realmente se aproximar das pessoas e resolver as problemáticas, enfim. Então eu tô aqui falando da gente fortalecer a nossa comunidade. 2 coisas importantes, vamos lá, antes, né? Coisas importantes pra gente falar nessa estratégia de atacar o bullying, acabar com o bullying na nossa escola. 2 pontos que são importantes são a gente pensar quem é que tá sofrendo e quem é que tá praticando, bullyingando, vamos usar essa palavra? Quando a gente pensa em bullying, a gente tá pensando em violência sistemática, né? Uma violência que pode ser física, pode ser psicológica, pode ser física e psicológica, enfim, diversas maneiras de atacar, violentar, afrontar uma pessoa ou um grupo. E é uma coisa muito complexa porque a gente não só pode ter uma pessoa que sofre bullying, como a gente pode ter várias pessoas que sofrem bullying dentro de um contexto. A gente pode ter uma pessoa que faz bullying, que pratica o bullying, que é meio que a cabeça, né? E tem também contexto em que várias pessoas fazem e praticam o bullying também, não é uma coisa tão simples. E é importante a gente pensar isso pra gente conseguir pensar nas soluções, né? Porque às vezes o bullying é uma condição, ele é uma lógica da relação entre as pessoas que estão ali convivendo. E esse é um grande problema que muitas vezes a gente encontra. Então, às vezes não é você conseguir encontrar a pessoa que está fazendo bullying e conscientizar aquela pessoa sobre que não é legal fazer bullying, convencer ela de que o bullying não é uma coisa bacana. Porque às vezes o bullying, ele é uma dinâmica de relação entre as pessoas. Às vezes ele vai passar de uma pessoa para outra, então às vezes alguém vai estar sendo algoz situacional, assim, às vezes a pessoa tá ali como protagonista de uma brincadeira, né, entre muitas aspas, porque não é brincadeira, isso é violência, mas às vezes uma pessoa vai estar violentando, às vezes é outra, às vezes a própria que sofreu um dia tá batendo no outro, né? E essa é uma dinâmica muito real, muito presente na escola. Muitas vezes até os próprios adultos responsáveis, professores, professoras, vão estar fazendo também. Uma piada ou outra pode ser que aquela faísca, né? Aquele gatilho pro bullying começar na sala de aula com alguma piadinha, alguma dinâmica que seja violenta, simbolicamente, né? Às vezes até a gente propõe relações que acabam gerando uma violência física sem a gente perceber, sem ter nenhuma intenção ou sem ter responsabilidade sobre aquilo que a gente tá fazendo. Então, o bullying é uma coisa muito complexa. E aí eu vou propor pra vocês, sim, uma estrutura pra gente pensar nisso. Dentro dessa prática, a gente tem quem faz e quem sofre. Vamos pensar, então, da importância da gente fortalecer 2 pontos. Fortalecer principalmente, primeiro de tudo, que a primeira coisa que a gente tem que acudir no momento de perceber o que é o bullying. Vamos fortalecer quem sofre o bullying, sim, porque tem pessoas que estão sistematicamente, desde que entraram na escola, desde o começo do ano, desde o começo do ciclo, sofrendo.
Desde o começo da semana, desde o começo dessa aula, enfim, nunca tem pouco tempo, né? Toda violência dura um tempo demais, assim, não dá. E a gente precisa fortalecer essas pessoas. E como que a gente consegue fortalecer? Eu vou trazer aqui uma dinâmica importante pra gente pensar, que é legal a gente pensar como solução e trazendo essa dinâmica bem decolonial, que é pensar a partir dos ensinamentos dos nossos antepassados. Então, como foi que as comunidades que sofriam violência sistemática durante centenas de anos, vamos pensar aqui quase 400 anos mesmo, como essas pessoas resistiram à violência que elas sofreram? Você sabe? Vamos lá. Te dá um tipo de organização social que foi desenvolvida aqui no Brasil para ajudar as pessoas a resistirem ao período da escravidão foi o quilombo. Então a gente vai falar aqui de aquilombamento. Essa é uma coisa que fortalece as pessoas que estão sofrendo violência. Elas têm que ter a chance, a oportunidade de desenvolver dinâmicas sociais saudáveis, conhecer outras pessoas, de repente falar sobre algum tema que elas já gostam, já sabem mais, conseguem estar numa posição um pouco mais de protagonista, menos de ouvinte, porque às vezes na aula a gente fica muito refém, às vezes porque você fala de um jeito diferente do que a maioria das pessoas, por um sotaque, por uma questão, uma língua presa, gagueira, qualquer coisa do tipo. Às vezes você tem uma dificuldade de aprendizagem, às vezes você tem, enfim, alguma necessidade especial, e isso desencadeia uma relação de violência dentro da sala. Então, muitas vezes, se você conseguir se posicionar diferente em outros grupos, em outros quilombos, você se aquilomba com outras pessoas, né? Então, você cria comunidades dentro da escola que te fortalecem. A dinâmica do aquilombamento, ela é muito fértil, ela é muito próspera, ela é muito boa. Então, quando a gente pensa que as crianças precisam se aquilombar, a gente precisa dar a oportunidade das crianças, principalmente as que estão sofrendo bullying, mas enfim, para todas as crianças, que elas tenham a oportunidade de se relacionar em outras dinâmicas das quais elas estão se relacionando, né? Diferente das que elas já estão se relacionando. Então, a gente vai dar essa oportunidade para as crianças se relacionarem diferente. Como? Com os grupos extracurriculares. Time de algum esporte, né? Alguma frente esportiva, alguma frente artística, algum grupo de poesia, o grêmio da escola. A gente vai dar a oportunidade de criar dentro dessa relação um grupo com novas pessoas, ou com menos pessoas, ou com pessoas discutindo um tema específico, e a gente ter esse tipo de oportunidade onde as crianças possam investigar, se conhecer numa nova relação, ter uma outra dinâmica que proponha para elas novas possibilidades de se relacionar. Muitas vezes isso faz com que elas conheçam pessoas que podem ajudar elas a resistirem. A gente pode conhecer pessoas que as crianças passando por esse processo podem aumentar esse processo da autoestima por descobrir novas habilidades, por desenvolver novas habilidades, aprender coisas que elas já queriam, coisas que elas já têm, facilidade. Então, essa dinâmica de aquilombamento é completamente fértil. Nossa, desculpa, tá passando um carro aqui. Foi? Essa dinâmica do aquilombamento é completamente fértil e positiva. Então, quando a gente proporciona para as crianças no dia a dia outras experiências, outras possibilidades, a gente consegue dar a chance dela ser diferente, porque ela está sendo agora em relação a um novo contexto, entende? E eu vou falar aqui de uma experiência pessoal minha, mas eu acho que você talvez aí na sua casa, aí no seu carro, aí ou no seu fone de ouvido, onde quer que você esteja ouvindo isso, ou na sua tela, se você estiver me assistindo, que você pare para pensar se isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo, isso foi uma coisa muito importante para mim, sabe? Eu era de uma escola, eu estudo desde muito nova, vou pra creche desde quando eu tinha meses de idade, porque minha mãe era professora de creche e isso era uma cultura na minha casa. Então eu sempre estive na escola e sempre fui, assim, alguém que socializava, né? E tava tranquila, tinha as amizades, nunca também sofri nenhum bullying sistemático, assim, muito, muito agressivo. Apenas algumas provocações cotidianas que não eram muito fora do padrão, não foi nenhuma coisa muito intensa.
Mas eu tinha uma amiga que a gente fez amizade, a gente ia no mesmo transporte escolar e a gente ia junto pra escola, voltava junto pra escola todos os dias da semana, dias úteis, e de fim de semana uma tava na casa da outra, porque ela morava perto da minha casa. E era uma amiga muito legal, que eu gostava muito, mas era uma menina que tinha uma personalidade bem forte e eu tinha uma personalidade um pouco mais passiva. E a gente tinha uma relação um pouco abusiva, assim. E foi uma relação que começou quando a gente tinha 7 anos. E a gente estudou juntas. A gente ia só na escola, no transporte juntas, até... Foi primeira série, segunda série, terceira série, quarta. Na quinta série a gente começou a estudar na mesma sala. E aí a coisa ficou muito mais intensa. A gente estudou juntas quinta, sexta, sétima e oitava, tudo na mesma sala. E ela já era uma pessoa que convivia comigo, ia na minha casa, eu ia na casa dela, as famílias se conheciam. E era um grande desafio. Nesse processo de entrada na adolescência, né? Porque até a gente tem uns 14 anos, a gente estava na mesma sala. Foi muito difícil de eu conseguir desenvolver a minha personalidade, porque eu sentia que eu devia alguma coisa, que eu precisava pedir uma permissão, eu não tinha muito apoio para fazer as coisas que eu queria, e era uma dinâmica assim. E aí, quando eu mudei de escola, na oitava série, fui pra uma outra escola mais próxima da minha casa, e ela também foi pra mesma escola que eu, e ficou na mesma sala que eu também, por acaso. A gente ia ficar em horários diferentes, acabamos ficando no mesmo horário, na mesma sala de novo. E eu falei, nossa, né, que bom que ela vai estar na minha sala, mas depois fiquei pensando, caramba, mais um ano que eu tô com ela é tão legal, tão minha amiga, mas é tão difícil pra mim desenvolver a minha personalidade, porque ela é tão segura, tão forte, e por ela ter esse impulso, era difícil pra mim. Eu sempre me sentia coadjuvante, sabe, da própria vida, a melhor amiga que não é tão legal, que não é tão bonita, que não é tão inteligente. Eu me sentia nesse lugar de segundo lugar, assim, e era muito difícil pra mim me relacionar com autonomia nas minhas relações. E eu vejo hoje o quanto isso é importante. Hoje, como pedagoga, né, professora, mãe, enfim, adulta, pessoa que passou por isso, percebo o quanto foi importante pra mim conseguir me desvencilhar dessa relação. Não me desvencilhar da minha amiga, mas me desvencilhar da relação de subalternidade, sabe? De estar ali subjugada, numa relação que eu tinha de dependência dessa pessoa, que na verdade tinha ali uma relação comigo, e a gente era criança, depois adolescente, enfim, a gente tinha assim coisas que fazia que não eram legais, mas eu também fazia, enfim, não tô aqui julgando, achando ruim com ela, é uma pessoa ótima, mas era difícil pra mim me relacionar comigo mesma, com outras pessoas, com ela. Eu sempre achava que eu tinha que ser parecida com ela, ou enfim. E aí, quando a gente mudou de escola, eu achei que a gente fosse continuar na mesma dinâmica, mas a gente tava numa outra dinâmica, porque eram outras pessoas numa outra escola, e nós duas éramos novas nessa escola. E era o primeiro ano do ensino médio, e era uma escola que só tinha ensino médio, então todo mundo era novo ali. Muita gente já tinha estudado junto antes, em outras escolas vizinhas ali, ninguém veio da escola junto com a gente, só nós duas viemos da mesma escola, o resto do pessoal, porque a gente veio de uma particular e foi pra pública. Então as pessoas tinham estudado juntas nas escolas públicas ali de volta, do entorno da escola. E isso foi fundamental, porque lá a gente conheceu outras pessoas. E esse novo contexto me deu uma força. Eu conheci outras pessoas, a gente tava também na adolescência, né? Então eu tava florescendo ali em mim uma força, um ímpeto de ser eu mesma, de querer escutar outras músicas, de querer conhecer outras coisas, ler e aprender coisas novas, diferentes, e minha amiga também. E a gente acabou desorganizando essa amizade, virando uma outra dinâmica de amizade, onde cada uma começou a ter um grupo separado, na mesma sala. Ela tinha umas amigas mais pra cá, eu tinha umas amigas mais pra lá, a gente continuava muito amiga, muito íntima, muito próxima. Mas eu tive a oportunidade de ser diferente, de ter autonomia, de ser uma pessoa que falava, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui eu prefiro por cá. Vou ficar sozinha ou não vou ficar sozinha? E aí esse é o lance importante. A dinâmica do aquilombamento traz autonomia porque ela traz autoestima pra pessoa. Quando você tem o grupo da igreja, que é diferente do grupo da escola, que é diferente do grupo da rua, que você brinca com diferente dos seus primos, que é diferente do pessoal da aula de balé, que é diferente, sabe? Da capoeira, que é diferente. Quando a gente tem essa oportunidade, que é diferente do pessoal da poesia da minha escola, quando a gente tem essa coisa, a gente tem a oportunidade de se posicionar diferente. De, aquilo ali foi chato ali, deixa eu corrigir aqui nesse grupo, deixa eu começar com o pé direito,
né? Deixa eu me posicionar, deixa eu impor meu limite. Já aprendi isso aqui, na próxima vez que eu conhecer alguém, eu já vou de uma maneira diferente. Então, isso aprimora a nossa capacidade de se relacionar, é super importante. Sempre com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, na mesma dinâmica, acaba viciando a nossa dinâmica social. Quando, pelo contrário, quando a gente está em dinâmicas diferentes, com pessoas diferentes, a gente aprimora a nossa capacidade de ser a gente mesmo, né? De falar, de se relacionar, de compreender, porque são novas pessoas com novas problemáticas, né? Então é super importante essa possibilidade de ser. E quando a gente está sofrendo bullying, a gente tá ali subjugado numa situação porque a gente, enfim, sofre. Muitas vezes é por uma dinâmica muito da escola, muito da aula de matemática. É uma dinâmica muito, enfim, de algum ponto específico que, de repente, num outro grupo a gente já não tem. De repente, num outro grupo a gente tem condição de ensinar ao invés de ser ensinado, sabe? De se relacionar diferente. De repente, naquele outro grupo já tem uma pessoa que você já conhece, que já é seu amigo, que já vai te dar um suporte, que naquele outro grupo da sala não tem. Então, a gente vai ampliando essa perspectiva. Da mesma maneira que, às vezes, uma pessoa que tá sendo alfa, sendo a pessoa mais forte ali, liderança do grupo, e às vezes liderança do bullying num grupo, em outro grupo não vai conseguir exercer essa liderança. Vai precisar se relacionar diferente. E a intenção, quando eu falo aqui, a gente pedagogicamente escolher ampliar as relações das crianças, né? Ampliar as possibilidades de convivência das crianças na escola, é propor intencionalmente grupos diferentes, de faixas etárias diferentes, ou de números diferentes, grupos menores, né? Com temáticas diferentes, e propor discussões nesses grupos, para que as crianças também, os adolescentes, consigam também refletir sobre isso, sobre quem eles são em cada grupo e quais essas dinâmicas, né? E como colaborar para a dinâmica do grupo ser eficiente. Então, isso é importante, né? E falo sobre isso, esse não foi o único momento, né? Eu também participei de um grupo da igreja, também participava de um grupo da minha rua, das crianças lá da rua. E quando você tem várias frentes, às vezes você consegue... Esses amigos de outro grupo conseguem te ajudar a perceber. Olha, aquele amigo daquele grupo lá, acho que essa atitude foi meio chata, não sei se eu gostei. Ou tipo, você não foi tão legal com aquela pessoa. Uma pessoa de fora da relação, que é seu amigo, que não é seu pai, não é sua mãe, não é um professor que vai vir te falar o que tá certo e o que tá errado, mas uma pessoa que tem essa entrada mais horizontal, porque é sua amiga, porque é da sua idade, porque você confia. Então é uma outra dinâmica, né? E aí é bacana a gente poder ter essa oportunidade de se rever, de ampliar as perspectivas, assim, é super importante. E também, da mesma maneira, você consegue perceber, você tem vários grupos de amigos, você tem vários grupos que você frequenta. Então, se alguém ou algum grupo, porque às vezes é o grupo todo, que não tá te tratando com valor, não tá te tratando com respeito, você tem autoestima pra saber. Eu não vou ficar sozinha, morta, na solidão, embaixo da pia da minha casa, se eu parar de falar com essas pessoas. Eu tenho outras pessoas que eu posso me abrir, que eu posso conversar, que são super legais, que me respeitam, eu mereço respeito. E aí você consegue se desprender. E é muito difícil se desprender de quem a gente gosta, né? Romper uma relação, parar de frequentar um lugar, não precisa cortar uma amizade, mas assim, reconfigurar a amizade, não ficar mais tão próximo. É difícil romper com ciclos de violência, com ciclos de abuso. Porque muitas vezes a pessoa nem tá nessa maldade toda, é o jeito dela, sei lá. Ou você não quer, é uma dependência emocional também, mas quando você tem outros grupos fica mais fácil tanto de identificar quanto de criar estratégias para resistir e para sair da violência. Então, assim, gente, vários grupos é muito importante. O quanto a gente puder pensar nisso. De repente, você não consiga, dentro da sua escola, montar um grupo extracurricular, fazer um grupo de teatro, de dança. Eu acho assim, dá. A gente pode propor uma coisa de fim de semana, a gente pode, enfim, pensar uma coisa no recreio, no intervalo, a gente pode pensar em dinâmicas que não precisem de um outro professor ou que possa pegar um estagiário, a gente pode pensar nesses projetos que tem extracurriculares que às vezes a própria escola já dá, de repente dá para fazer isso dentro desses novos roteiros do ensino médio, que eu tenho 1000 questões, mas o que a gente puder aproveitar, a gente deve aproveitar para conseguir inserir essas dinâmicas, né? Enfim,
Cada contexto tem uma necessidade. Acho que confio em todos vocês aqui que estão me ouvindo pra pensar na melhor necessidade pra vocês. Também não vai ser sozinho que vocês vão fazer isso, vai ter conversa, e esse é o segundo ponto. Mas a gente precisa conseguir organizar melhor esses espaços. De repente, é você trocar alguns alunos com outra turma, um dia ou outro eles passam para outra turma, passam um pouco de aluno para cá. A gente pensar nessas dinâmicas é super importante, de repente isso salva, sabe? E outro ponto muito legal que a gente pode fazer a gente precisa fazer. O primeiro é fortalecer as pessoas que sofrem o bullying, e aí a gente precisa aquilombar essas pessoas para que elas resistam à violência. E a segunda coisa é a gente precisa fortalecer a nossa comunidade para que ela não consiga ser terreno fértil para esse tipo de coisa. Então, começou uma atitude violenta, a comunidade já tem anticorpos para falar: isso aqui não dá, aqui não passa, desculpa, mas isso daqui você tá de sacanagem, com a gente não vai rolar. E não se cria um lugar onde não se cria violência, onde não se cria grosseria, onde não se cria bullying, racismo, preconceito, sabe, capacitismo. Aqui, se vier com gracinha, a gente vai falar: olha, isso aqui você não vai ser mais legal porque você tá violentando alguém. Não é bacana isso, você precisa se rever. Ou precisa ter espaços de reflexão onde as pessoas realmente reflitam. Então, fortalecer essa comunidade vai passar, assim, invariavelmente por DR. Como você fortalece um relacionamento? Como um namoro, um casamento, uma boa amizade. Passando por situações difíceis, muitas vezes, né? Na conversa, no diálogo, na ponte entre um e outro. Como que eu estreito esse elo na comunidade? Eu vou sentar e vou falar sobre os assuntos difíceis. Eu preciso ter coragem. Eu preciso tomar isso como responsabilidade minha. Então, assim, é importante pra caramba a gente fazer isso. Então, quando eu falo isso, é pra gente sentar e ter uma DR com a turma, ter uma DR com a escola, ter uma DR com os professores, ter uma DR com os pequenos grupos que vão se formar, do teatro, da rádio da escola, sabe? O pessoal do parque, o pessoal que vai fazer grafite no muro. A gente vai sentar e conversar. E vai conversar sobre amizade. O que é amizade? O que não é amizade? Sabe? O que é humilhação? O que não é... Entendeu? O que é violência? O que é racismo? Porque aí a gente começa a entender o bullying. Tô falando aqui só da dinâmica da violência e tudo mais, da perseguição, mas o bullying ele é a expressão de todos os preconceitos dentro da escola. Então eu vou brigar com quem? Eu vou brigar com quem é minoria, com quem tá com dificuldade. O bullying é todo mundo te caçoando de uma pessoa só, que é a pessoa que é negra, a pessoa que é LGBTQIA+, a pessoa, né, é a menina que teve algum comportamento que as pessoas julgam, as pessoas têm fora do que é esperado para uma mulher, ou que o menino tá fazendo fora do que é esperado para um homem. São essas sistemáticas dos preconceitos se mostrando na sala de aula. Então a gente vai ter que falar sobre preconceito, vai ter que falar sobre direitos humanos, vai ter que falar sobre história, vai ter que falar sobre sociedade, ter DRs, né? E se colocar nesses lugares. Poxa, quantas vezes você já sofreu violência? Quantas vezes você já praticou violência? Uma pessoa que pratica violência, como a gente poderia... Vamos pensar em soluções e pensar coletivamente. Vamos lá, o que você faria? O que você falaria para uma pessoa que está violentando outra? Se você já passou por uma situação de você violentar alguém? O que estava na sua cabeça? Por que você fez isso? Como que você acha que eu conseguiria te ajudar a não violentar outra pessoa? E pensar, poxa, teve um dia que eu fui grosseira, mas não sei o quê... Enfim, a gente vai pensar em dinâmicas coletivas, né? E aí pensar em soluções. Como que a gente consegue resolver isso? E a conversa é delicada, é complexa. Não vou resolver a questão do bullying na escola brasileira aqui em um podcast de meia hora, com certeza. Mas quero chamar vocês para esses dois lugares, sabe? Para essa estratégia. Cuide de 2 pontos. Cuide de quem sofre o bullying e cuide da comunidade. Se a gente fortalece, se a gente aquilomba a pessoa que sofre, a gente dá força para ela resistir e forças para ela combater. E se nesse trabalho de aquilombamento a gente também desenvolve discussão profunda sobre a relação de comunidade, a gente não só dá força para essa pessoa que está sofrendo, como dá ferramentas para a pessoa e para toda a comunidade de resistir. Porque quem não sofre o bullying, mas assiste, também se afeta. A pessoa, e eu já falei isso lá no Colheita, no canal do Instagram, a pessoa que pratica o bullying também sofre, também é uma pessoa que está em violência.
porque isso é uma linguagem, é uma dinâmica de relação. Muitas vezes ela não percebe o tamanho da ferida que ela está causando no outro, muitas vezes é a única maneira que ela sabe se relacionar. Então são dinâmicas que a gente precisa ter tempo, espaço, delicadeza para contornar, mas precisa tocar. Então, se a gente pudesse pensar aqui em uma solução, se a gente pudesse... Solução eu acho demais, porque soluções são muitas e são momentâneas também. Tem coisa que funciona num ano que não funciona no outro. Tem coisas que funcionam no analógico que não funcionam no digital, né? Mas pensar em caminhos, pensar em possibilidades, duas frentes. Uma frente que é a frente de cuidar de quem sofre, que é cuidar da pessoa que sofre, aquilombar essa pessoa, trazer esse ensinamento ancestral do aquilombamento, criar em volta dessa pessoa possibilidades de ela ser diferente, dela ser mais forte, dela demonstrar quem ela é, dela se expressar. Esse é um ponto. O segundo ponto importante é fortalecer a comunidade, para que a comunidade seja forte o suficiente para resistir, forte o suficiente, inteligente o suficiente para se reavaliar, para conseguir perceber, isso aqui está acontecendo, para conseguir desenvolver as próprias respostas para essas perguntas, para conseguir desenvolver solução para os próprios problemas, construção de autonomia. Sabe por quê, gente? Porque a escola, ela é um espaço de ensino-aprendizagem. Ensinar as crianças a se organizarem, identificarem os próprios problemas e proporem as próprias soluções, colocar em prática e avaliar a solução se está sendo boa, se não está, se precisa mudar, se não precisa. Isso também é ensinar, isso também é faculdade mental, isso também é preparar essas pessoas para o futuro, para o mercado de trabalho, para uma família, para ser cidadão no mundo, sabe? Então é super importante. E a gente está falando aqui também de educação decolonial, porque estamos aqui falando de resistência, de estratégias, né? De estratégias humanas aí e potentes para resistir a isso que a gente conhece de escola. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham vindo comigo até aqui. E esse é meu convite de hoje, pra gente pensar nessa estratégia de cuidar de quem sofre, cuidar da comunidade. Não é simples, mas é muito possível. E saibam que eu sempre estarei aqui para dar suporte. Então, se você está pensando em colocar isso em prática na sua escola, aonde você trabalha, pode entrar em contato comigo. Será um prazer te ajudar nesse processo. Colheita é feito para isso, para dar suporte pedagógico, para a gente superar as mazelas da colonização, né? E criar aí um mundo com muito mais liberdade, que faça muito mais sentido, tá bom? Muito obrigada, esse foi mais um episódio do podcast Colheita, Educação e Partilha. Eu sou a Bruna e agradeço muito sua atenção até aqui.